Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno vai cair na prova. Hoje vamos começar a nossa segunda etapa, digamos assim, de aulas de História do Brasil. Chegamos na aula número 8, o início da sua segunda apostila, e continuamos de forma remota, né? Afinal, ainda não é possível o nosso retorno presencial, o que é muito triste. Até hoje eu não conhecia a maior parte de vocês. Mas uma hora isso há de acontecer. Esperamos que o mais breve possível, mas por enquanto continuamos por aqui. Toda a nossa força, a nossa dedicação e querendo o nosso carinho também. Então vamos aí, aula 8 de História do Brasil, início da sua segunda apostila. Você já viu na primeira apostila colonização, cana-de-açúcar, sociedade do açúcar, mineração e seus pormenores. E nessa aula de hoje, a gente vai falar só de revoltas. É uma aula específica sobre momentos em que a colonização no Brasil teve alguns pontos fora da curva. Nem sempre elas contestaram o poder de Portugal. Isso vai existir em algumas. As revoltas que contestam Portugal são as revoltas separatistas, né? Aquelas revoltas que querem separar o Brasil, ou pelo menos um pedaço do Brasil, da metrópole portuguesa. Mas a maioria, como a gente vai ver, são revoltas nativistas, revoltas que têm problemas, origens e muitas vezes um final local, apenas aqui no Brasil. Ela acabou tendo alguma importância. Mas vamos lá, vamos lá. Agora que você já sabe a diferença de nativistas para separatistas, começaremos pelas nativistas. A mais antiga delas é em 1641, em São Paulo, a aclamação de Amador Bueno. Nessa época, São Paulo era um vilarejo pequeno, né, cara? Nem dá para comparar com São Paulo de hoje. Mas 1640, você deve recordar, foi o final da União Ibérica. E um ano depois, essa notícia chegou em São Paulo. Lembrando, a União Ibérica é aquele período da história em que Portugal e Espanha foram um único país, né? E aí alguns paulistanos acharam problemático ali, porque talvez não pudessem mais fazer comércio com as províncias que depois deram origem à Argentina e Uruguai. Não que fosse um comércio significativo, mas enfim, resolveram fazer algum tipo de protesto para garantir essa regalia e buscaram o Amador Bueno, o homem mais rico da cidade naquele momento, para fazer uma aclamação, como se ele fosse o rei de São Paulo. E aí bateram na casa do Amador Bueno, porque o Amador Bueno se negou a ser aclamado como rei de São Paulo, porque ele sabia que teria consequências, e diante disso, acabou. Foi só isso aí mesmo. Por isso que eu falei, cara. Foi uma badernia, cara, um protestinho. Logo depois, todo mundo jurou fidelidade ao João IV de Portugal, que era o rei de Portugal, e ficou por isso mesmo, e morreu a história. Mas foi um protestinho. O primeiro, não tem nenhum resultado maior na história, nenhuma importância muito grande, mas como foi a primeira vez na história do Brasil que você tem algo do tipo, a gente acaba comentando. A segunda que a gente cita é a revolta de Beekman. Rolou no Maranhão, e lá, ainda no século XVII, 1684, muitos produtores locais, fazendeiros, eles desejavam escravizar os indígenas. Por quê? Porque eles alegavam que muitas vezes não chegava no Maranhão escravos negros em quantidade suficiente quanto as que eles desejavam, né? E aí eles achavam, pois bem, que eles poderiam escravizar os índios da terra, né? Escravizar os nativos, e assim a gente conseguiria essa mão de obra, né? E aí você pode falar do Thomas Beckman, você pode falar do irmão do Thomas Beckman, você pode falar do Teodoro Sampaio, são pessoas que participaram aí dessa revolta. Mas havia alguém que defendia os indígenas, né? Alguém, na verdade, vários, né? Os padres jesuítas. Entre eles, Padre Antônio Vieira. Professor, eu nunca ouvi falar do Antônio Vieira. Pois bem, cadê? Vou achar. Oh, desgraça. Tá em algum lugar aqui. Ali, ó, viu? Tava em algum lugar aqui. Eu boto os outros na frente. Esse aqui, garoto, olha só. Padre Antônio Vieira. É esse carinha aqui. Ele também é importante na história do Brasil, para além da questão da revolta de Beckman, por ter escrito muito, tipo, bastantinho, né, cara? Esse aqui é um livro, um compilado de sermões do Padre Antônio Vieira, mas vários desses sermões são importantíssimos para a literatura do Brasil. Entre eles, o Sermão aos Peixes, que inclusive já foi
obra do vestibular da Universidade Federal do Paraná, no momento não é, mas enfim, é uma obra bem interessante aí, a do nosso amiguinho Antônio Vieira. E ele foi um dos padres que contestava, então, essa ideia dos fazendeiros de escravizar os nativos, de escravizar os indígenas. Ele, quando viu que o negócio ia ficar ruim lá no Maranhão, ele foi embora, né? Ele caiu fora, ele fugiu. Mas outros padres jesuítas que por lá estiveram acabaram, inclusive, sendo aprisionados, viraram prisioneiros, reféns. E diante dessa história, a revolta explodiu lá em 1674, dando origem, então, a escravização dos indígenas. Quando Portugal descobre tudo isso, envia as tropas para o Maranhão para abafar o caso e acaba sentenciando à morte o Jorge Sampaio, por exemplo, enquanto o Thomas Bickham foi deportado para Pernambuco como punição. Então, essas relações de revoltas nativistas geralmente tem esse tipo de final, né? Quando elas explodem de verdade, diferente da aclamação de Amador Bueno, você tem um final em que as lideranças são mortas ou deportadas. Geralmente o final vai ser esse. Próxima revolta, Guerra dos Mascates. Isso já no século XVIII, 1709. A Guerra dos Mascates tem origem na cidade de Olinda e na cidade do Recife e na rivalidade entre elas. Vamos recordar, tinha passado por lá o período holandês, né, o período em que a Holanda dominou o Nordeste brasileiro, e a cidade do Recife tinha se tornado muito maior do que a cidade de Olinda, apesar de que, para os portugueses, a cidade de verdade era Olinda. O Recife não tinha o status de vila, de cidade, como tinha Olinda. Então, antes dessa revolta, muito do imposto do Recife passava por Olinda para daí para Portugal. Só que o pessoal de Olinda, por vezes, desviava um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, sabe como é que é o Brasil, né? E aí, percebendo tudo isso, o pessoal do Recife protesta para o rei de Portugal, que acaba mudando o status do Recife, fazendo o Recife, então, ser elevado à mesma categoria de Olinda e ganhando um pelourinho, né? Um símbolo de que aquilo lá era uma vila portuguesa. Veja que vilas portuguesas, em geral, têm pelourinhos, é uma tradição. E aí, diante disso, o Olinda não aceitou e ali começou um ataque entre as duas cidades, né? Professora, por que o nome é Guerra dos Mascates? Então, mascate é comerciante e Olinda era muito mais agrícola, muito mais senhores de engenho, enquanto o Recife já tinha mais comerciantes porque tinha um porto mais desenvolvido. Logo, o Recife tinha mais mascates. E daí é que veio o nome Guerra dos Mascates. Nesse confronto entre as duas cidades, Portugal teve que intervir novamente e Portugal deu, entre aspas, ganho de causa para Recife, né? Tanto que Olinda acaba sendo penalizada, perde o status de capital da província, perde essa força política, perde status e acaba ficando em segundo prazo, em segundo lugar, fica subalterna. E até hoje Olinda é uma cidade próxima do Recife, mas sem a força política que o Recife ganhou, né? Evidentemente. Então a Guerra dos Mascates também foi um confronto nativista. Mais um confronto nativista para você é a revolta de Vila Rica, Minas Gerais, 1720. Por lá, vários mineradores estavam revoltados com as casas de fundição. Lembra delas? Não podia mais transitar com ouro in natura, ouro em pó ou em qualquer outra forma de ouro, a não ser o ouro em barra. Então, já que tinha que ser ouro em barra, tinha que passar pelas casas de fundição e pagar os impostos. E a galera não queria isso. E aí, pensando em abaixar essas tarifas, esses impostos, vários mineradores assinaram um abaixo assinado e mandaram uma liderança deles, o Felipe dos Santos, entregar esse abaixo assinado para o governador local, que era o Conde de Assumar. E ao entregar para o governador local, supostamente ele recebeu ali alguns afagos e tal, e estaria tudo certo. Tá? Vamos negociar com o rei, vamos ver como é que é e tal. Mas saindo dali, o Felipe dos Santos volta para casa, enquanto o Conde de Assumar já entrega a lista das assinaturas para os soldados que vão prender todo mundo. E aí alguns, de fato, vão ter penas menores, mas o Felipe dos Santos é condenado à morte por ter começado esse princípio de distúrbio lá em Minas Gerais
e ele acaba, assim, em praça pública, sendo morto, dando fim, então, à revolta que leva, muitas vezes, o seu nome, né? A revolta de Vila Rica muitas vezes aparece em textos, em apostilas, ou e talvez na sua prova, com o nome de Revolta de Filipe dos Santos, em homenagem ao Filipe dos Santos. Também tinha algumas questões políticas envolvidas ali, né? Tinha gente que queria derrubar o Conde de Assumar para ser colocado como governador provincial, né? Como era o caso do Pedro de Almeida. Então, ele assinou muito mais para ver o distúrbio acontecer, né? Ele não imaginava que ia acabar do jeito que acabou, não ganhou nada com isso, mas enfim, política é assim, né? Ainda teve outras revoltas nativistas menores, se você for atrás, mas vamos agora para as revoltas separatistas. Essas nativistas que eu mencionei são as que aparecem frequentemente no vestibular. E as duas separatistas que eu vou citar agora são as que geralmente aparecem no vestibular. A primeira delas, Inconfidência Mineira. De todas as que eu falei e vou falar ainda, é inegavelmente a mais famosa. A Inconfidência Mineira, ela tem a ver com vários fatores. Primeiro, mineração, né? Isso é meio evidente. Segundo, impostos. É evidente que quem estava minerando queria pagar menos impostos, como você bem já sabe. Outro detalhe é que muita gente enriqueceu com a mineração. Você deve lembrar disso aí, eu comentei isso na outra aula. E enriquecendo com a mineração, muitos dos mineradores abastados mandavam seus filhos estudarem na Europa, né, cara? E aí, na Europa, século XVIII, os caras aprendiam o quê? Aprendiam iluminismo na faculdade. O cara ia fazer direito, ia fazer, sei lá, qualquer curso, o cara acaba tendo contato com as luzes, com Rousseau, Voltaire, Montesquieu, por veras, Adam Smith, John Locke, e assim por diante. E aí voltava para o Brasil com as ideias iluministas em mente, e chegando aqui, o cara via que aqui era outro mundo, né? Aqui é escravidão, exploração, nada do que o cara aprendia com o iluminismo existia no Brasil, né, cara? Isso aqui é Brasil, e como eu sempre brinco, o Brasil não é para amadores, o Brasil é diferente. Esses homens se reúnem em vários grupos de muitas vezes amizade, próximos. Alguns eram escritores, tinham clubes literários e coisas do tipo lá em Minas Gerais, principalmente em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto. E ali começaram a elaborar um plano de criar em Minas Gerais um país. E repare, a ideia deles não era separar o Brasil como um todo. Eles nem tinham essa ideia de Brasil como a gente tem hoje. O foco era Minas Gerais. E aí eles começam a pensar um projeto de constituição, eles imaginam criar uma universidade em Vila Rica, algo que não existia no Brasil. Eles pensavam em trazer indústrias para o Brasil, que era novidade naquele final do século XVIII. Só a Inglaterra praticamente é que tinha indústrias. E assim as coisas iam, né? Ali participavam, em geral, membros dessa elite letrada e alguns dos seus chegados, né? Entre esses seus chegados que não haviam estudado na Europa, tinha José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era alferes do exército, ou seja, ele não era um homem tão culto assim do ponto de vista formal, mas ele participava ali das conversas, era amigo da galera. Tiradentes, ele tem esse nome, Tiradentes, esse apelido, por conta de uma das funções que ele exercia, né, sendo alferes do exército, que era arrancar dentes. Não que ele fosse dentista, né? Toda vez que você fala que Tiradentes era dentista, um dentista desmaia de desgosto, né? Porque o que o Tiradentes fazia, querendo ou não, acho eu que qualquer um aqui faz, que é literalmente arrancar o dente cariado. Não é um tratamento, um negócio sofisticado, é arrancar o dente. Enfim, sabendo disso aí, a revolta nunca chegou a acontecer. Por isso que ela é uma inconfidência, né? Alguém abriu a boca antes da hora. Eles tinham planejado, galera, que a revolta ia acontecer o dia que Portugal viesse buscar a derrama. Professor, o que é a derrama? Vamos recordar, a derrama era o imposto que o Brasil tinha que pagar para não ser penalizado. Como assim? O mundo português criava uma cota mínima de imposto a ser pago pelo Brasil por ano. Se o Brasil não enviasse uma quantidade mínima de ouro para Portugal por ano, Portugal teria o direito de cobrar via derrama a diferença. A derrama era usar o exército português para pegar à força os valores aqui na colônia e levar
para Portugal. E o Brasil não estava mais pagando as taxas mínimas de ouro porque a mineração estava entrando em decadência. Cada vez se encontrava menos ouro em Minas Gerais. Afinal, o ouro não dura para sempre, né, cara? O ouro vai acabando. Enfim, o fato é esse. E aí eles perceberam que a gente tinha uma possibilidade. A hora que a derrama acontecesse, ia ter muita revolta popular, ia ter gente puta na rua, ia ter muita gente chateada com o mundo. E ali poderia vir a ser um momento de dar um golpe, de tomar o poder. E aí eles marcaram: quando Portugal fizer a derrama, a gente começa a revolta. Portugal nunca baixou a derrama, como eu já contei para vocês uma aula aí. Nunca teve, cara. Era muito mais para causar medo e fazer as pessoas pagarem o imposto do que de fato por outro motivo. Sendo assim, não teve nada disso, galera. Não teve nada disso. É muito boa essa história. E aí eles ficaram esperando. Só que em 1789, fevereiro, para ser mais exato, um desses vários membros do grupo, o Joaquim Silvério dos Reis, ele faz uma espécie de delação premiada. Ele negocia o perdão das suas dívidas a partir da delação dos conspiradores e aí entrega a lista de conspiradores para os governantes locais que prendem a todos. A maioria dos membros, como eram da elite, eram pessoas influentes, e era uma revolta que nem tinha acontecido, eles estavam sendo presos por algo que ainda não tinha saído do papel e da mente deles, e nunca veio a sair. A maior parte foi condenada à deportação, alguns foram espancados, depois deportados. Enfim, e só queriam matar a liderança mesmo da revolta. Só que não tinha um líder, né, cara? Porque ela nunca tinha começado de fato. Mas o tal do Tiradentes, ele assumiu sozinho a liderança da revolta. Liderança que ele não tinha. Por que ele assumiu sozinho? Não sabemos, cara. É um dos mistérios da história. O fato é que aí o Tiradentes ele é condenado à morte, ele não é perdoado. Outros que até tiveram condenações pesadas depois foram perdoados pela rainha de Portugal à época, né, Dona Maria I, mas o Tiradentes não foi perdoado. E lá no dia 21 de abril de 1792, ele cumpriu a sua pena capital e foi morto. Não em Minas Gerais, né? Ele estava preso no Rio de Janeiro e ele é morto lá no Rio de Janeiro mesmo. Lá ele é enforcado e depois tem seu corpo dilacerado em várias partes. O famoso caso de morte exemplar. Por fim, mas não menos importante, ainda temos em 1798 uma outra revolta separatista. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tem causas similares à Inconfidência Mineira, cara. A Conjuração Baiana ela tem como causas ideias iluministas, ela tem como causas a exploração que a colônia exercia sobre a colônia e também uma insatisfação baiana de não ser mais a capital do Brasil colônia, né? Quando Salvador era a capital do Brasil colônia, para eles era menos ruim. Afinal, sendo a capital, eles ainda tinham algumas regalias. Como agora a capital era o Rio de Janeiro, desde a metade lá do século XVIII, nem isso eles tinham mais, né? E aí eles queriam proclamar uma república na Bahia, eles queriam uma igualdade jurídica entre as pessoas, eles queriam acabar com a escravidão, algo que a Inconfidência Mineira discutia, mas nunca tinha colocado no papel. E acabou a Baiana recebendo muito mais apoio popular do que a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, querendo ou não, era um grupinho elitista. A Conjuração Baiana se espalha pelo povo, por isso que às vezes ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Por quê? Porque teve, de fato, muita gente popular, entre eles alfaiates, participando. Falava-se de liberdade religiosa, falava de participação política da população em geral. Ou seja, era uma revolta com um projeto mais amplo do que a Inconfidência Mineira. Só que também falaram antes da hora, teve uma delação. Não como a mineira, uma delação em troca de algo, mas escapou, cara. Alguns revolucionários baianos mais empolgados, digamos assim, resolveram entregar panfletos, por exemplo, na saída das missas, falando sobre essa liberdade que eles queriam para o povo baiense, como eles chamavam na época. E aí, esses homens são presos, né, porque estavam com panfletos contrários ao governo de Portugal,
e interrogados daquela forma super carinhosa na pancada, eles acabaram dilatando os colegas e, por fim, a repressão ocorreu e os baianos da Revolução acabaram presos. O resultado não foi tão diferente da Inconfidência Mineira, ou seja, não saiu do papel praticamente. Né? Teve ali um tumulto, uma revolta, mas não conseguiram proclamar um país, fazer uma guerra civil em larga escala, tudo isso não saiu do papel. E aí acabou que as lideranças baianas foram presas e muitas foram mortas, e diferente da mineira, como uma boa parte ele não era de uma ilha tão grande, foram condenados à morte em número bem maior, né? Morte por enforcamento. Aí tem o Lucas Dantas, que era uma das lideranças, era militar, morreu. O alfaiate Manuel Faustino, que também era uma das lideranças, morreu. O soldado Luiz Gonzaga morreu. O alfaiate João de Deus morreu. E dentre outros, né? Luiz Pires, que foi condenado à morte, mas ele conseguiu fugir misteriosamente e desapareceu da história, mas também teria morrido. E vários outros foram deportados, presos, chicoteados e coisas do tipo. Então, tudo isso mostra que a repressão de Portugal ela era grande, e tudo isso mostra para a gente como essas revoltas elas acabaram não criando legados tão grandes a não ser os legados mentais. Né? Nenhuma dessas revoltas separatistas conseguiu, de fato, separar um pedaço do Brasil. Né? Ficaria para uma próxima. Mas uma próxima já não é a aula de hoje. Né? A aula 8 acaba aqui. O conteúdo é esse, né? O das revoltas. A gente se encontra daqui a pouquinho para falar de exercícios dessa aula 8. E lá na aula 9, a gente vai entender o porquê que não teve revoltas que deram certo nesse período. E era uma tendência que uma hora uma ia dar certo, mas vai ter um motivo, vai ter um motivo. E tem a ver com o rei super fofinho de Portugal. Fofinho em vários sentidos. Mas hoje é isso aí. Fica aí a minha satisfação inenarrável em ter estado esses breves minutos aqui com vocês. E até uma próxima, né, pessoas? Grande abraço.